Olá, queridos, salve, salve, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. É isso aí, hoje nós estaremos lendo mais um texto na Palavra de Deus e hoje estarei meditando no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, belíssimos trechos de várias cartas aí que Paulo escreveu a determinadas igrejas e cada uma delas tem uma mensagem assim muito forte aos nossos corações. Estaremos lendo no versículo 23 do capítulo 6. Mas antes, gostaria de pedir você aí, não deixe de se inscrever aí no meu canal. Se inscreva. Também aí, deixe o seu like para que a gente possa estar ajudando aí, para que vocês possam estar ajudando a crescer aí esse canal. Compartilhe com os amigos se for possível, faça comentários, enfim. E assim estaremos juntos crescendo. Vamos ao texto. Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Até aqui. Esse versículo já é o suficiente para a gente meditar dentro do contexto que está no livro de Romanos do capítulo 6. Observe que, para mim começar a falar sobre isso aqui, eu vou explicar um pouco para vocês o que é realmente salário. Ou seja, todo trabalhador que presta serviço para um senhor, ou seja, ele é digno do seu salário, ou seja, ele presta um serviço e fica realmente ali, pronto para que no final do mês ou a cada quinzena ele receba o seu salário, ou seja, pelo trabalho que ele prestou. E todo mundo fica feliz com isso, porque na verdade ele vai receber algo que vai ser bom para ele, que ele vai utilizar para os seus benefícios, para algo que ele já estava planejando ou que já tenha planejado. Só que a Bíblia fala de um salário diferente, um salário que eu e você não gostaríamos de receber. E que salário é esse? Note que o início do versículo já diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, então isso significa dizer que o pecado está realmente se colocando como um senhor? É exatamente isso. Ou seja, Paulo escreve que aqueles que são realmente escravos de quem obedece, se for realmente do pecado, é para a morte. Mas se for realmente daquele a quem você obedece, é para a justiça. Então, toda vez que você obedece, que você se torna escravo de algo a quem você está servindo, você vai receber um salário por isso. Você vai receber um pagamento por isso. E por isso Paulo, em Romanos 6, 15 e 16, ele coloca isso. Ele personifica o pecado como um senhor, que na verdade vai realmente lhe dar o que você merece depois daquilo que você cometeu. Isso realmente leva à morte. Por isso que ele coloca aqui, logo no início, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Ou seja, aí alguém pode dizer: poxa vida, então se eu cometo pecados eu já estou morto? Calma aí, para tudo tem uma saída. Para tudo tem uma saída, e eu já vou ler realmente a parte B do versículo. Porque todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados. Mesmo aqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, também erram, cometem pecados. Só que o apóstolo Paulo está aqui se referindo à igreja de Roma, aos romanos, que eles não deveriam permanecer na prática do pecado. Uma vez que eles conheceram a Deus, que passaram pela transformação espiritual, pela transformação do seu corpo físico, de uma certa forma falando, uma mudança de caráter na sua vida, eles já não podem mais permanecer na prática do pecado. Claro que todos somos santificados em Deus, mas isso não significa dizer que nós temos que permanecer na prática do pecado. Todos nós pecamos, todos nós erramos, porque somos carne ainda. Enquanto estivermos nesse mundo de pecado, acabaremos errando. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, para que quando alguém errar, pode confessar os seus pecados e Deus perdoá-los. Mas antes de que talvez você ainda não tenha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é sobre isso que eu vou falar agora. Porque observe que dentro do mesmo versículo, na parte B diz assim: se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, meu querido e minha querida, se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um pagamento por isso. Você tem realmente a graça de Deus que foi dada por você. Ou seja, o pagamento foi o sangue vertido na cruz do Calvário para que você tivesse direito a ter a salvação, para que você tivesse direito à glória dos céus. Mas para isso, é necessário que alguém reconheça que um dia alguém deu a vida por nós.
que um dia Deus esvaziou-se da glória para mandar o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, para que através da sua morte na cruz, pudéssemos ter acesso ao trono da graça. E Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Por isso sempre há uma saída, não importa em que condição você se encontra nesse momento, o que você já fez ou deixou de fazer, não importa, Deus não vai olhar realmente para o que você já fez. Porque Deus não olha para o nosso passado, Ele olha para o seu presente daqui para frente. A partir do momento em que você confessa a Cristo como Senhor e reconhece que você é falho na sua vida, nas suas práticas do dia a dia, e você confessa a Ele que precisa de alguém para ajudá-lo a caminhar nesta vida, Ele vai estar de braços abertos, esperando por você. E para os cristãos que já aceitaram a Cristo, Paulo está dizendo, olha, não permaneçam na prática do pecado. Porque quem faz isso recebe um salário por isso que é a morte. Eu acredito que ninguém realmente quer morrer. De certa forma falando, claro que todos vamos morrer. Mas essa morte que Paulo fala é uma morte eterna, uma morte sem Deus, é uma morte que realmente não terá realmente salvação. É isso que ele estava deixando bem claro para a igreja. Que temos que a cada dia buscarmos a santificação do Senhor, porque senão, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então sempre há uma saída, sempre há uma chance para você. Não importa se alguém vai dizer, mas você já fez isso, já fez aquilo e agora está dizendo que é salvo. É claro, a gente sabe que ninguém vai ao médico se não estiver doente. Foi o que Deus colocou na sua palavra. Que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Quando nós vamos para Cristo, não porque estamos doentes fisicamente, mas podemos estar também e podemos procurar a Cristo. Mas a doença da alma, do pecado, das nossas praticidades maus que os seres humanos praticam. É disso que Paulo estava falando. Por isso se existe realmente um Deus que nos leva para os céus. Porque não existe realmente dois caminhos. Aqui nós aprendemos que dentro dessa palavra não existe realmente, só existe dois grupos de pessoas. Aqueles que obedecem ao pecado e aqueles que obedecem a Deus. E cada um deles tem realmente o seu salário. E aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os salários desses é a vida eterna em Cristo Jesus. Que você possa ter a alegria de receber a Cristo como seu Senhor, para que você possa ter direito à árvore da vida e possa entrar nas cidades pela porta. É isso que Deus apresenta através da sua palavra e que eu apresento para vocês na mensagem de hoje. Não fique triste, porque todos nós erramos, mas há uma saída. Cristo é a saída para todas as coisas, as mazelas dessa vida. Porque Ele próprio disse na sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega, ou seja, ninguém chega até Deus, ao Pai, a não ser por Ele. Porque Ele foi o único que abriu, realmente, os braços na cruz do Calvário, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu te aliviarei. Ele quer aliviar a sua dor, a minha dor, as nossas dores. Basta que nós confiemos nele a cada dia. Deposite a sua confiança nele e você receberá realmente a vitória da glória a cada dia no nome de Jesus.